40 do Inário para o culto cristão. Vamos louvar a Deus? Muitos pensam que é aquele comer canjica e outras coisas, sabe? Tão
sabe, sem nexo, né? sem noção do que se trata esse dia. Né? Alguém chegou até a comentar comigo essa semana, esse feriado, né? Tanto feriado, por que esse feriado essa semana? Né? O que significa esse feriado? As pessoas não têm ideia da história marcante, espetacular na vida do ser humano, como o dia de hoje. Nós queremos, desse dia, de fato, exaltar o nome do nosso Deus. Diz aqui o que significa a ressurreição de Cristo. Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso 6. Amém? E passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E entrando no sepulcro, viu um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Está pegando um som da igreja gospel. Esses dois aqui. Esse aqui eu não sei quem que é. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E indo esses, anunciaram os outros, mas nem ainda estes creram. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe as suas santas escrituras. Cântico Rude Cruz, número 132, do Inário para o culto cristão.
Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa manhã deste domingo, que estamos, Senhor, passando na tua casa oração, louvando, Senhor, e exaltando seu nome, reconhecendo, Pai, que só tu é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, reconhecendo, Senhor, que só tu é capaz de fazer por nós o que ninguém faz. Te louvamos, ó Pai, te agradecimento, te agradecemos, Senhor, desde o nascimento, desde todos os fatos que foram ocorridos, até, Senhor, a morte na cruz e até a crucificação que ali está a nossa vitória. E por isso, Senhor, hoje estamos alegres, estamos na tua presença, louvando e glorificando o teu nome. E te pedimos, Senhor, que continue fazendo presente na vida da tua igreja nesta manhã, que tudo que aqui for feito seja feito para a honra e glória do teu nome. Quero nós pedir em nome de Jesus. Amém. O que significa a ressurreição de Cristo? Pode responder? A ressurreição. João 10, 17, 18, todos juntos vamos. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Equipe de louvor mais uma vez. E vamos colocar de pé o segredo, espera para esse período. Vamos declarar que ele ressuscitou. Já são 6h25, talvez a essa hora, 2000 e tantos anos atrás, Maria Madalena, estavam voltando alegres do túmulo do Senhor, porque a pedra estava removida e o nosso Salvador não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Vamos adorar Ele com alegria. O pessoal que é mais antigo com certeza conhece. Celebrar é Cristo, celebrar. E a galera que é mais nova vai aprender. Vamos adorar o nosso Deus. Celebrar,
Quem é livre aqui? Amém? Vamos à Páscoa, também o dia da nossa libertação. O povo de Israel comemorou esse dia que saiu do Egito, foram libertos da escravidão. Nós celebramos, fomos libertos da morte, da escravidão do pecado, somos livres e libertos em Cristo Jesus. Amém? O que significa a ressurreição de Cristo? O que significa? Atos 17, 30, 31, que nos diz: no passado Deus nos levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele não nos conta o tempo da nossa ignorância, mas nos libertou dos nossos pecados por Cristo Jesus. Dedicação de bens e vidas ao Senhor, convido a ser conversa e convido vocês para ler o restativo bíblico que está em Lucas 24, 1, 2, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Esse é o momento alegre, irmãos, o momento em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um domingo de alegria, este é um domingo de regozijo, este é um domingo em que nós podemos falar um para o outro: eu sei a razão da minha alegria, é que Cristo ressuscitou. Não adiantaria nada Jesus Cristo ter nascido, não adiantaria ter morrido na cruz, não adiantaria se ele não tivesse ressuscitado. A grande bênção para nós, ela se resume na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está conosco nesta manhã. Este momento de dedicação de bens e vidas ao Senhor, momento quando nós podemos entender que as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas apreensões, elas precisam ser lançadas sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns pedidos de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Zerite Marinho Siqueira, a mãe do irmão Antenor. O pastor esteve esta semana visitando-a, seu estado de saúde é bastante delicado. Agora pela manhã o Antenor chegou dizendo que ela está no CTI, o estado de saúde dela já vem se agravando aos poucos. Ela esteve internada aqui no nosso UPA, depois ela foi para o Pedro II, ela foi para a sala vermelha, depois ela foi para a sala amarela, depois ela foi para a enfermaria e agora ela está no CTI. Eu gostaria que os irmãos lembrassem de orar pela irmã Zerite Siqueira, para que Deus pudesse abençoá-la nesse tempo tão difícil, com a sua saúde plenamente, completamente debilitada. Vamos orar pela irmã Zerite, orar também pela irmã Margarida Carvalho. Precisamos orar por ela, já idosa, mas agora tem passado por momentos de dificuldades na sua saúde. Eu gostaria que os irmãos lembrassem de orar pela irmã Margarida Carvalho. Também momento de gratidão, queria que os irmãos orassem pelos nossos aniversariantes dessa semana. Eles estão agradecendo a Deus por este momento tão especial: a Alessandra Cordeiro, a Cátia Simoncello, a Suelen Gama Santos Silva e a Helenice Oliveira dos Santos. A Suelen está aqui, a Alessandra deve estar visitando o pai, né? Já está aí? Está lá? Está lá. Nós vamos agradecer a Deus também pela vida dos nossos aniversariantes e colocá-los diante do Senhor, agradecendo por essa dádiva
especial de mais um ano de vida. Nós vamos nos colocar de pé, os diáconos vão estar aqui à frente, nós vamos cantar o hino que está sendo tocado ao piano, nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofe, depois o pastor vai orar, depois nós vamos cantar a última estrofe do hino 137, finada para a purificação, porque vivo está. De abril, como fizemos durante todo o mês de março, a promoção da campanha de missões. Porém, a nossa campanha de missões mundiais ela vai prosseguir até o final desse mês de abril. As classes vão continuar promovendo, eventualmente alguém vai trazer algumas informações sobre o campo missionário, mas nós não vamos ter aquele momento de missões, momento missionário, não vai ser momento missionário, ok? Cantamos as 3, mas era para cantar só as 2. Eu estava falando para ele, né? Nós vamos orar e depois nós vamos então cantar a última estrofe mais uma vez. Cantar a última estrofe mais uma vez.
nós oramos pelo esposo da irmã Nilza, e ela está dizendo da sua alegria, e o esposo dela agradece ao Senhor, porque ele já está no processo de recuperação, está bem melhor. Nós louvamos a Deus por esta melhora. Também gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Esther, a mamãe do irmão Damião. Ela precisa das nossas orações, ela está fazendo tratamento, a sua saúde está bem delicada. Nós precisamos orar pela irmã Esther, orar também pelo irmão Osias. Pastor Haroldo esteve visitando esta semana e ele tem sentido muitas dores nessa parte das pernas, e ele pediu para que a igreja orasse em seu favor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar neste instante. Ó Deus, nós te louvamos por esta manhã. É uma manhã de alegria, porque estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, sabemos que na realidade nada da nossa vida teria significado se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Te louvamos, ó Deus, por esta dádiva maravilhosa, dádiva do seu Filho único, unigênito, para morrer em nosso lugar, mas, ó Deus, também para ressurgir e mostrar, ó Deus, que a morte foi vencida em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, te agradecer pela dádiva da salvação em Jesus Cristo, e queremos, ó Deus, nesta manhã colocar diante do Senhor a vida dos membros desta igreja, Senhor, que tem passado por momentos de lutas, de dificuldades, tem entendido, ó Deus, que vale a pena servir ao Senhor, mas, ó Deus, nesta manhã nós também queremos clamar ao Senhor pela saúde dos teus filhos, ó Deus. Alguns deles estão com estado de saúde bastante debilitados, alguns, ó Deus, estão bem fragilizados. Queremos, ó Deus, colocá-los diante do Senhor nesta manhã. Nos lembramos da irmã Zerite Marinho Siqueira, internada no Hospital Pedro II. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor na vida da tua serva, ó Deus, que atuou na tua igreja durante muitos anos, ó Deus, agora está com a idade bem avançada, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem cuidado dela ali mesmo naquele hospital. Ó Deus, abençoa a tua serva, abençoa as pessoas que estão cuidando dela neste instante, e ó Deus, ajuda ela a passar por esse momento difícil, esse momento de dor, este momento, ó Deus, de debilidade física. Também, ó Deus, queremos colocar nas tuas mãos a vida da irmã Margarida Carvalho, a vida da irmã Esther, ó Deus, a vida do irmão Osias, ó Deus. São servos do Senhor que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, na sua saúde. Queremos pedir, ó Deus, a bênção para a vida de cada um deles individualmente. Tu sabes, ó Deus, das suas carências, das suas necessidades. Queremos pedir, ó Deus, para que, se porventura alguns deles estejam sentindo dores, ó Deus, se tu mesmo, ó Deus, o bálsamo a reduzir, aliviar, a suavizar as suas dores. Visita os teus servos, ó Deus, aqueles que estão internados, bem como aqueles que estão em tratamento nos seus lares, ó Deus. Ajuda-os a passar por estes momentos, mas, ó Deus, que em momento algum eles percam a fé, a esperança, a confiança no Senhor, entendendo que o Senhor em momento algum os abandonará, os deixará sozinho. Visita os teus servos, ó Deus, e derrama sobre eles a bênção que eles precisam para passar por este momento de dificuldade. Nesta manhã também, Senhor, queremos te agradecer pelos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Queremos te agradecer pela vida da irmã Suelen, Senhor, ela está conosco nesta manhã, nesta celebração especial. Queremos pedir, ó Deus, para que a mão poderosa do Senhor continue estendida sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua família. Abençoa, ó Deus, a tua serva, que ela continue sendo uma referência, ó Deus, não só no seu lar, mas em todos os lugares por onde ela passar. Que ela, ó Deus, entenda as oportunidades que o Senhor tem lhes dado através, ó Deus, de mais um ano de vida. Visita também, ó Deus, os nossos demais irmãos que não estão conosco nesta manhã, mas estão aniversariando esta semana, a Alessandra, a Cátia Simoncello e a irmã Helenice. Ó Deus, visita as tuas servas, derrama a tua bênção sobre suas vidas, ó Deus.
Deus. Também pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus servos que saíram dos seus lugares, vieram à frente, ó Deus, numa demonstração de impotência, de incapacidade, de carência, de necessidade, ó Deus. Tu sabes das suas lutas, tu sabes, ó Deus, das suas apreensões, tu sabes, ó Deus, o motivo pelo qual cada um dos teus servos, ó Deus, saiu dos seus lugares para estar aqui à frente. Queremos te suplicar, ó Deus, para que o Senhor mesmo possa cuidar das suas carências e das suas necessidades. Aqueles que vieram à frente para te agradecer por uma bênção especial, recebe, ó Deus, como expressão de adoração, de louvor, de reconhecimento, ó Deus, que os teus servos têm tido, de que toda boa dádiva e todo dom perfeito só pode vir da mão poderosa do Senhor. Recebe, ó Deus, a gratidão dos teus servos. Também colocamos nas tuas mãos a vida dos teus servos que vieram à frente para consagrar seus bens, a sua vida ao Senhor. Recebe também, ó Deus, como expressão de adoração e de culto, e derrama, ó Deus, a tua bênção na vida dos teus servos, que, ó Deus, os seus celeiros cada dia mais estejam abastados, ó Deus, que em momento algum os teus servos venham padecer por qualquer tipo de necessidade ou de carência, ó Deus, material. Abençoa os teus servos e ajuda-os, ó Deus, neste tempo. Nós consagramos a vida de cada um deles, ó Deus, que veio aqui à frente. Nós os consagramos ao Senhor nesta manhã, bem como também os dízimos e as ofertas colocadas no teu altar, e rogamos-te, ó Deus, para que esses recursos redundem em bênçãos para o avanço da obra do Senhor aqui neste lugar, no Brasil e no mundo, ó Deus. É a nossa súplica, é a nossa oração, nós a fazemos em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem assentar-se. Terceira estrofe. Amém? O que significa a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo nos oferece a graça para vivermos uma nova vida. Romanos 6, verso 4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Deus abençoe vocês grandemente neste dia, que você possa comemorar na presença do nosso Deus e dizer o que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Essa é a maior vitória na vida do ser humano, quando ele remove a pedra do pecado e vive uma nova vida na presença de Deus. Quantas pessoas estão ainda sob o jugo de uma grande pedra, não é mesmo, que precisa ser removida, conhecendo o Senhor Deus, a pedra da dúvida, da incerteza, da tristeza, da falta de esperança. Quantas pessoas ainda estão com essas pedras como se fosse um sepulcro trancado, sem essa libertação?
mas graças a Deus que nós, o Senhor Deus, nos libertou, removendo essa pedra da nossa vida, e vamos glorificar esse Deus enquanto viver e anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva e que Ele ressuscitou dos mortos. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo privilégio de poder tê-los conosco nesta manhã, nesta celebração especial. Hoje todos nós estamos alegres, eu estou muito alegre, o pastor Gil está alegre, Jefferson está alegre, mas eu sei que tem alguém que está muito feliz aqui nesta manhã, é o irmão Cândido, né? Irmão Cândido, ele está, eu acho que ele, se bobear um pouquinho, vai explodir, né? Ele está, ele, a esposa e os 2 filhos dele, e se vocês repararam, nós estávamos com um saxofonista aqui hoje, diferente, né? É o filho do irmão Cândido, né? Filho do irmão Cândido, essa bênção, né? Eu quero dar boas-vindas a todos os queridos irmãos e visitantes, bem como também o Júlio César e o Paulo César. Eu faço uma confusão ali, né? Eu fui orar lá na casa do irmão Cândido e eu estava com o Paulo César. Eu orei pelo Júlio César, mas não tem problema que a bênção chegou na família, né, Júlio? Deus abençoe, né? Aí eu falei, isso aí é aquelas confusões que os pais e as mães criam, né? Colocando nome de filhos assim bem parecido, né? Um JC, o outro é o PC, né? Então, mas é uma bênção tê-los conosco nesta manhã. Também quero agradecer os irmãos que chegaram cedinho. O pastor chegou, estava tudo fechado ainda, o pastor ainda teve que desbloquear alarmes e tal. Eu coloquei o carro aqui do lado, mas é uma alegria, é uma tristeza chegar e ser o primeiro e ficar sozinho, né? E você fica orando, será que os irmãos vão chegar mesmo? Será que vão chegar? E chegaram, né? Eu quero agradecer os irmãos que chegaram a hora para este momento de celebração. Se você notou, nós estamos inaugurando exatamente hoje um estilo de culto um pouquinho diferente. Talvez você não tenha notado por ser 6 horas da manhã, né? Mas você vai começar a perceber a nossa equipe de louvor aqui, acompanhando os cânticos direitinho. Quero agradecer ao irmão Jefferson, né? Ele coordenou as nossas ordens de culto agora pela manhã e pela noite também, e a gente já vinha conversando, né, sobre essa dinâmica do culto. O irmão Jefferson, ele sempre com a mente muito aberta, né, e um coração sempre pronto. Ele falou assim, não, pastor, nós vamos tentar, nós vamos começar, né? E nós estamos começando um novo processo. A gente pede inclusive aos irmãos que fazem parte da direção de culto, o irmão Jefferson vai sempre dar uma palavra antes, orientando, para que a gente não tenha aquelas sessões, aqueles seccionamentos, aqueles cortes na ordem do culto, para que a gente consiga levar de uma forma ligadinha, toda direitinha, até chegarmos nesse momento da proclamação. Esse momento da proclamação, se vocês olharem, o Paulo ainda falou, pastor, mas daqui para frente a gente vai tentar fazer com que a equipe termine de cantar e o pastor comece a pregar. A ideia é essa. Então os irmãos nos ajudem para que nós tenhamos condições de executar este novo projeto a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Com a ressurreição de Jesus Cristo, as coisas mudaram, as coisas ficaram diferentes. E nessa celebração também as coisas vão ficar um pouquinho diferente para melhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do evangelista Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, assentado como você está. Vamos fazer esta leitura. Eu queria que você pudesse me acompanhar. Talvez a gente tenha algumas diferenças. A minha versão é revista e corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana, revista e corrigida fiel ao texto original da Sociedade Bíblica Trinitariana. Se você tiver da Sociedade Bíblica Brasileira, né, aí vai ter algumas diferenças pequenas, né? Se você tem revista e atualizada, um pouquinho mais. Se você tiver com a NVI, um pouquinho mais ainda. Se você tiver com a Bíblia na linguagem de hoje, né, que é uma paráfrase, não é uma versão,
você vai ter diferenças maiores ainda, né? Porque a leitura é bem diferente. Eu queria que você pudesse compartilhar a sua Bíblia com alguém que estiver próximo de você e não tivesse o texto em mãos. Por favor, pode fazer isso para que todos possamos participar deste momento de celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 24 de Lucas, a partir do verso de número 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os escribas, nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso coração se enche de emoção, de alegria profunda, porque o Senhor não ficou retido num túmulo, mas o Senhor ressuscitou. Te agradecemos porque nesta manhã celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu quero pensar com você nesta manhã, sob a luz desse texto,
A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Dá para escrever isso? A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Vamos dizer? A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé seria vã. Ele diz também que a nossa pregação seria inútil. Ele diz também que a nossa esperança seria vazia. Ele diz também que o nosso testemunho seria falso. Ele diz também que os nossos pecados não seriam perdoados. E ele diz também que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, nós viveríamos um momento de frustração, nós viveríamos um momento de decepção profunda. Sem a ressurreição de Cristo, a morte continuaria tendo a última palavra. A nossa esperança do céu seria apenas um pesadelo e não seria uma realidade. Conseguimos? Não pegou todo? A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Eu queria então passear com os irmãos nesta manhã, neste texto, mostrando um pouco das evidências da ressurreição de Jesus Cristo. A morte, ela é o rei dos terrores. Todos nós sentimos muitas tristezas e sentimos muita dor com a perda de alguém nosso, de algum amigo, de algum parente, de alguém muito querido nosso. A morte, ela é o rei dos terrores, mas Cristo Jesus, ele é o rei dos reis, porque ele venceu a morte. A morte foi vencida por Jesus Cristo. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago de fogo e enxofre. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato histórico. As tentativas dos adversários de fazer com que as pessoas não acreditassem na ressurreição de Jesus Cristo. Eles disseram que Jesus Cristo, na realidade, ele não chegou a morrer na cruz. Ao ser colocado no túmulo, como ele não estava morto, ele simplesmente reanimou-se, e aí então ele saiu. Ora, como isso poderia ser possível se ele estava num túmulo, foi terrivelmente chicoteado, e naquele túmulo havia uma grande pedra, e além da grande pedra, havia ainda guardas selando aquele túmulo, guardando aquele túmulo, para que nada acontecesse. Disseram também que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Olha, ele simplesmente teria que subornar, talvez, aqueles guardas, ou então derrotá-los ali, aqueles que estavam guarnecendo o túmulo. Disseram também que as mulheres que saíram pela manhã e chegaram ao túmulo e lá não encontraram nada, o que eles disseram era de que as mulheres não acharam nada porque elas tinham ido num túmulo errado. As colocações, as justificativas, as tentativas de dissuadir, de fazer com que o povo não cresce na ressurreição de Jesus Cristo, foi as mais terríveis e as mais horrendas. Foram as mentiras mais bárbaras que puderam contar. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato histórico, ela de fato aconteceu. Você pode ir nos túmulos dos maiores líderes religiosos, você pode ir na China, você vai no túmulo de Buda, você pode ir no túmulo de esse camarada muçulmano, de Maomé,
Você pode ir lá no túmulo dele, você não vai encontrar Maomé, você vai encontrar os ossos de Maomé, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Você pode ir em qualquer túmulo de qualquer líder religioso e você vai encontrar lá os restos mortais daquele que foi o líder daquela seita, daquela religião. Porém, de Jesus Cristo, o líder do cristianismo, você não vai encontrar absolutamente nada. Porque ele não ficou entre nós, ele voltou para a presença do Senhor nosso Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato histórico. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é também um fato psicológico. Porque é impossível que os discípulos de Jesus Cristo, acuados, perseguidos, desanimados, cheios de um pessimismo terrível, assim como os que nós lemos nesse texto de Lucas, capítulo 24, alguns que tinham ficado decepcionados porque achavam que ele seria um grande líder militar para libertar o povo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato psicológico, porque esses homens cheios de medos, esses homens cheios de desânimo, esses homens cheios de um pessimismo terrível no seu coração, eles foram transformados terrivelmente por conta dessa verdade. Porque eles tiveram este encontro com Jesus Cristo e não dava para mentir, não dava para enganar. E eles foram transformados. Eles tornaram-se de homens acuados, de homens medrosos, de homens pessimistas, em homens ousados, em homens valentes, em homens poderosos no seu testemunho, enfrentando as autoridades e colocando em risco a sua própria vida. E alguns deles perderam inclusive a sua própria vida. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, estes homens foram transformados. A ressurreição de Jesus Cristo também, ela é um fato não só histórico, não só um fato psicológico, mas ela é também um fato sociológico. É através da morte de Jesus Cristo que começa a inauguração, que é inaugurado um novo processo na vida da humanidade. É quando começa a igreja cristã. Ela é estabelecida exatamente em cima da rocha desta verdade incontestável que é a ressurreição de Jesus Cristo. Gente de todas as raças, gente de todas as nações, gente de todas as línguas uniram-se em torno desta verdade suprema: Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja cristã. Os discípulos, antes do impacto da ressurreição de Jesus Cristo, eles estavam tristes, acabrunhados, eles estavam cegos, eles estavam pessimistas. Estes versos de número 14 e 15 deste capítulo 24, queiram me acompanhar nessa leitura, você vai ver. Esses homens estão decepcionados. Vejam, verso 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Muitas vezes nós caminhamos assim, caminhamos pela vida vencidos, caminhamos pela vida decepcionados, caminhamos pela vida temerosos, caminhamos pela vida apreensivos, caminhamos pela vida como se alguma coisa que nós tínhamos como certeza absoluta de fato não aconteceu. Era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles dois homens. Às vezes Jesus também está do nosso lado, às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro daqueles dois homens, mas nós pensamos que ele não é Jesus. Nós começamos a conversar, começamos a contar os nossos temores, começamos a contar os nossos medos, começamos a contar a ele as nossas dores,
mas não imaginamos que é Jesus quem está ao nosso lado. Aqueles homens estavam com seus olhos fechados a despeito do relato das Escrituras. As Escrituras, no verso de número 25, já dizia que convinha que Jesus Cristo morresse de fato. Diz assim o verso 25, e ele mesmo disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A incredulidade coloca uma venda nos nossos olhos. A incredulidade, ela bloqueia a nossa visão, não só física, mas ela bloqueia a nossa visão espiritual. Jesus, ele abre as Escrituras para aqueles dois homens e as expõe para eles de uma forma muito clara, e eles não conseguem perceber que estão na companhia de Jesus. Jesus Cristo mostra para ele todas as Escrituras que ela apontava para esse desfecho, mas eles não queriam assim, porque na realidade eles tinham uma outra pretensão, eles tinham um outro desejo no seu coração. Seus olhos, os olhos daqueles homens estavam fechados, eles não entenderam, porque na realidade faltava-lhes luz. E quando falta luz, a luz de Jesus, nós não compreendemos muita coisa daquilo que está se passando conosco na nossa vida. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, é por isso que a palavra nos diz, lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na realidade, faltava a luz da palavra de Deus no coração daqueles homens, pessoas que tinham convivido com Jesus, tinham visto os grandes milagres de Jesus, mas não tinham sido iluminados pela palavra. Os seus olhos estavam fechados a despeito de testemunho de vários irmãos. Nos versos 22 a 24, eles mesmos começam a relatar. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Jesus Cristo, tinham tudo para crer no relato, mas os seus corações, os seus olhos estavam fechados, porque não tinha a iluminação da palavra de Deus. Os seus pés estavam na estrada da vida, mas caminhando para uma fuga, a despeito de todas as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles dois discípulos se acovardaram, eles desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada da fé, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo e da incredulidade, desistindo de Jesus. Quantas vezes nós também, exatamente por nos distanciarmos da palavra de Deus, nós colocamos os nossos pés na estrada da decepção, nós colocamos os nossos pés na estrada da incredulidade, e por isso então nós começamos a viver uma vida de decepção. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim, vai bem até um determinado ponto, mas daqui a pouco a sua história termina como a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da tristeza, a sexta-feira da morte. Não no domingo da ressurreição, não no domingo da transformação, não no domingo da vida nova, das novas evidências de que algo novo começa a acontecer. Gente que abandona a igreja, gente que abandona Jesus Cristo, gente que volta a viver uma vida de tristeza, gente que vive uma vida decepcionada, sem esperança para o seu passado de sombras, porque lá atrás muitas sombras causaram temores terríveis, e agora eu estou com os pés na estrada da decepção, caminhando uma vida triste e desiludida. Os pés daqueles homens caminhavam para o ocaso e não para um novo amanhecer. É interessante que quando eles chegam no finalzinho da caminhada, o Senhor Jesus Cristo faz como que fosse um pouco mais longe, e aí eles se sentem constrangidos. E eles dizem assim: Senhor, fica conosco, porque o dia já
passou. Nós estamos caminhando, Senhor, nós caminhamos esse tempo todo para o final desse dia. Nós queríamos esquecer, eles não conheciam que era Jesus Cristo, nós queremos esquecer este dia. Os pés daqueles homens caminhavam para um entardecer, caminhava para um ocaso, estavam olhando para o passado. Existem muitas pessoas assim nos dias de hoje, olhando para trás, olhando para o passado, só olha para aquilo que já aconteceu, não é capaz de visualizar aquilo que Jesus ressuscitado pode fazer na nossa vida. Mas os cristãos verdadeiros e genuínos, que têm a sua fé, a sua confiança no Senhor, eles caminham para um novo alvorecer. Eles caminham para uma nova vida. Eles caminham não para o ocaso, mas eles caminham para o amanhecer. Não se concentre nos problemas que você esteja enfrentando, mas se concentre nas soluções que só Jesus Cristo ressuscitado pode lhes dar. Não se desespere com a sexta-feira, não se desespere com as dores, não se desespere com aquelas palavras que às vezes a gente ouve de médicos que dizem: olha, fizemos tudo o que foi possível, não tem mais jeito. Olha, diante deste diagnóstico, a situação é muito precária. Eu queria que você, nesta manhã, pudesse entender que Jesus Cristo ressuscitado não faz com que a gente caminhe olhando para o passado, apesar de todas as evidências, mas Ele faz com que nós caminhemos para um futuro glorioso, para um novo amanhecer, para uma nova oportunidade. Não viva como alguém vencido, mas viva como um vencedor. Os corações daqueles homens estavam tomados de uma profunda e terrível tristeza. Veja só o verso de número 17, ele diz assim: e ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Aqueles homens estavam tristes porque na realidade eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Porque se eles crescem na ressurreição de Jesus Cristo, se eles crescem na palavra de Deus, se eles crescem na palavra dos profetas, seus corações, são dois, né? Seus corações estariam agora exultantes de alegria por ouvir que Jesus Cristo havia ressuscitado. Quantas vezes a nossa vida parece ser uma via sacra? A gente só olha para os momentos de dor, para os momentos de aflição, para os momentos de lamento, de tristeza, porque a gente não toma posse da ressurreição de Jesus Cristo em nossa vida. A vida cristã é uma vida de esperança e de alegria. No domingo, 6 horas da manhã, nós estamos celebrando o domingo da alegria, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. É hora de você sacudir tudo o que aconteceu no seu passado, sacudir as cinzas do seu coração e começar a caminhar de uma forma diferente. É hora de você sacudir o jugo da tristeza do seu coração. É hora de você sacudir o jugo da tristeza da sua família. É hora de você sacudir o jugo da tristeza do seu trabalho. É hora de você sacudir o jugo da tristeza, da enfermidade que tem abatido o seu coração. Os corações daqueles homens estavam perturbados pelo drama do sofrimento de alguém justo. Os versos 19 e 20, por gentileza, queiram me acompanhar. Ele diz assim: e ele lhes perguntou, Jesus perguntando para ele: quais? E eles lhes disseram: os que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
ficaram. Seus corações estavam perturbados por conta deste drama do sofrimento. Como conciliar o fato de Jesus ser amado de Deus? Como conciliar o fato de Jesus ser poderoso em obras? Como conciliar o fato de Jesus ser poderoso em palavras e mesmo assim ser pregado numa cruz como um criminoso? Que era a coisa mais terrível, alguém ser condenado a uma morte de cruz. Talvez esta também seja a sua angústia, ver o justo sofrendo, ver o piedoso sendo injustiçado, ver o inocente sendo pisado. Como conjugar o amor de Deus com o sofrimento de alguém justo? Na realidade, nós precisamos entender que Jesus Cristo era mais justo do que qualquer pessoa que você conhece. E de fato Ele teve que passar por esses momentos dolorosos e terríveis para nos trazer a salvação. Seus corações estavam cheios de esperanças, mas de uma esperança frustrada, porque na realidade nada do que eles tinham como grande expectativa se lhes aconteceu. O caminho de Emaús, o caminho para Emaús era o caminho da desistência do discipulado. Era o caminho de dizer: olha, eu já cansei desta vida, eu quero retornar novamente para aquela vida que eu tinha antes, cheia de sofrimento, cheia de dores, cheia de problemas, mas pelo menos eu vou conseguir caminhar. É o caminho de muitas pessoas que sentem seus sonhos sendo desfeitos. É o caminho de muitas pessoas que têm no seu coração uma esperança já morta. É o caminho de pessoas que têm falências dos seus projetos. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito para a sua vida. Se você olhar, depois da morte de Jesus Cristo, um dos principais discípulos seus também desistem. Pedro, ele chega para os seus colegas de ministério e diz: olha, não dá mais, eu vou pescar. Talvez você pense assim no seu casamento. Talvez você pense assim em relação ao problema que você está enfrentando. Talvez você pense assim da vida que você está levando. Talvez você pense assim em relação à sua vida profissional. Você já murmurou, você já reclamou, você já arrumou as malas e você já botou o pé na estrada da decepção, na estrada do desgosto, na estrada da fuga. Eu quero dizer para você nesta manhã, não numa autoridade minha, mas numa autoridade baseada na palavra do Senhor: não desanime. Coloque os seus pés virados não para Emaús, mas para Jerusalém, de onde vocês saíram. Não caminhe na direção de Emaús, não desanime, não se entregue à fuga, isso não vai resolver o seu problema. A última palavra nunca será a palavra do homem, a palavra última será sempre de Jesus ressuscitado. Qual o impacto desta ressurreição na vida daqueles homens? O impacto da ressurreição na vida daqueles homens foi que os seus olhos foram abertos pela explicação da palavra, pela explicação das Escrituras. O texto diz que Jesus revelou-se a ele pelas Escrituras. Na realidade, o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso de número 39, diz: examinai as Escrituras, porque elas são que testificam de mim, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. Se você tem dúvidas, se você quer conhecer mais de Jesus, você precisa ler as Escrituras. Se você quer ter luz no seu caminho, você precisa buscar nas Escrituras, porque ela é lâmpada para os seus pés. Se você quer ter mais fé, você precisa ler as Escrituras, porque ela diz: a fé vem pelo ouvir, em Romanos 10, versos 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter mais santidade,
você precisa buscar nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ser mais bem-sucedido na vida, leia Josué, leia as Escrituras. Josué 1, verso 8, é algo que eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você ler comigo nesta manhã. Josué 1, verso 8. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa fazer como Josué. Verso 8 do capítulo 1 de Josué. Vamos ler todos juntos? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer sucesso? Busque na palavra. Quando reconhecemos na nossa caminhada que estamos caminhando para o lugar errado, estamos indo na direção errada, nós precisamos nos voltar para Jesus. Não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço na nossa vida para tristeza, não há mais espaço na nossa vida, não deve existir para desesperança, não deve existir mais espaço na nossa vida para a incredulidade. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para aqueles homens nécios e tardos de coração para crer: não seja nécio e não seja tardo para crer. Não seja alguém que fique postergando para crer na palavra. O impacto da ressurreição de Jesus Cristo deixa os nossos corações ardentes pela comunhão com Ele. Verso 29 a 32 é aquele momento quando eles vão reconhecer e vão comentar um com o outro sobre esta situação, porque os seus corações agora ficaram ardendo. Veja versos 29. Porque eis e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando temos comunhão com Jesus, quando reconhecemos que Ele caminha conosco, mesmo nas horas mais difíceis, os nossos corações ardem de alegria pela Sua presença. Quando temos comunhão com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, nosso coração arde, o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nosso coração, mesmo diante de dificuldades e de lutas que enfrentamos. O vento do Espírito Santo sopra em nós e remove as cinzas do comodismo e reacende em nós um fogo enorme de prazer, de zelo, de alegria por estarmos na companhia de Jesus. Quando o nosso coração arde, acaba a tristeza espiritual. Quando o nosso coração arde, acaba a frieza espiritual. Quando o nosso coração arde, acaba o marasmo espiritual. Quando o nosso coração arde, a alegria invade a nossa vida. Vir à casa de Deus é alegria, orar é uma necessidade, louvar a Deus é um prazer, andar com Jesus é dar sentido à nossa vida. É andar com Jesus que dá sentido à nossa vida. Quando o nosso coração arde, a nossa vida se torna como se fosse um graveto seco, pronto para o fogo se expandir.
Nossos pés precisam estar velozes como os pés daqueles homens que depois sentiram seus corações ardendo por conta da companhia de Jesus. Antes, pura decepção, depois, pura alegria. E agora os seus pés se tornaram pés velozes. Dos versos 33 a 35, aqueles homens, eles não vão mais para Emaús, o lugar onde eles estavam. Eles não querem ficar mais em Emaús, eles querem voltar para Jerusalém para compartilhar. Quem tem olhos abertos e coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus Cristo. Eles não queriam mais continuar em Emaús, eles queriam agora voltar para Jerusalém, para testificar da ressurreição de Jesus Cristo e que Jesus Cristo tinha caminhado com eles. Queridos, nesta manhã eu queria que a gente não caminhasse apesar de todas as dores, apesar de todas as sextas-feiras que passamos por conta de notícias tristes e desastrosas. Não queria que nós caminhássemos cabisbaixos e tristes, temerosos, mas eu queria que nós não nos conformássemos com essa situação, mas que nós tivéssemos pés velozes para retornar, para proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Os mesmos homens que fugiram de Jerusalém, agora eles voltam para Jerusalém. Eles que disseram que já era tarde e não se importavam, agora eles não se importavam mais com o perigo da noite. Antes eles se importavam com o perigo da noite, agora não, voltaram na mesma hora. Eles que deixaram o convívio com os discípulos, agora eles voltam para companhias dele. Nem a distância, nem a noite os prende, eles voltam para ter comunhão e para proclamar Jesus Cristo ressuscitado. Que nesta manhã, queridos, caminhando muitas vezes para o ocaso, caminhando muitas vezes com o coração triste, atribulado, apreensivo, por conta de muitas situações, por conta de muitas decepções e tristezas, que nós nesta manhã façamos como esses discípulos, vamos voltar. O que é que está dando medo a você? O que é que está causando muita apreensão a você? Deixe isto por conta dos cuidados de Jesus. Eles voltaram para Jerusalém, eles voltam para dizer que a morte agora não tem mais a última palavra é Jesus venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar, nós caminhamos para um glorioso amanhecer. Às vezes a gente fica pensando, olha, mas pastor, porque o Senhor não conhece a minha vida, porque o Senhor não conhece o meu problema. Eu queria que nesta manhã você pudesse lançar sobre Jesus todas as suas ansiedades. A palavra diz isso. Ela diz, porque Ele tem cuidado de vós, Ele que tem cuidado de vós. A tristeza não pode mais dominar você. Nós caminhamos para um novo dia, um novo amanhecer. Nós não caminhamos para uma noite fatídica de desesperança, de tristeza, de morte e de dor. Nós caminhamos para um novo dia. Concluindo, a ressurreição de Jesus abriu os olhos e aqueceu o coração e apressou os pés daqueles discípulos que estavam em Emaús. E em você, que tipo de impacto a ressurreição de Jesus Cristo tem causado na sua vida? Como você tem caminhado pela vida? E agora, quando você celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o que isto significa para você nesta manhã? Você já se encontrou com Jesus Cristo ressurreto? O Senhor nos encontra nas nossas angústias da nossa caminhada diária. Seja ela onde estivermos, Ele vai caminhar conosco. O Senhor nos encontra na exposição da Sua palavra. O Senhor nos encontra no partir do pão. O Senhor, Ele abre os nossos corações, Ele abre a nossa mente, Ele abre também os nossos lábios. E nesta manhã, ao celebrarmos este culto da ressurreição, que estas transformações possam estar presentes na nossa vida. Jesus Cristo ressuscitou. Que diferença isto tem feito na minha vida? Que diferença isso tem feito na sua vida? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta manhã.
Nós acabamos de refletir, ó Deus, sobre a história daqueles 2 homens que caminhavam para uma estrada, ó Deus, que o levaria a um distanciamento cada vez maior do convívio, da comunhão, da igreja do Senhor, dos salvos, caminhando uma vida de desesperança, uma vida de frustração. Ó Deus, nós queremos te suplicar para que nesta manhã, se temos entre nós pessoas com estas mesmas características, que elas sejam tocadas, que elas sejam, ó Deus, transformadas, que elas sejam, Senhor, restauradas pelo Senhor. Que esta manhã seja a sua manhã de alegria, seja a sua manhã de um novo alvorecer, seja uma manhã onde a ressurreição de Jesus Cristo vai fazer uma transformação e causar uma diferença enorme na sua vida. Ajuda, Senhor, porque às vezes pessoas passam por situações extremamente conflitantes. Meu Deus, é muito bom estarmos aqui, mas daqui a pouco nós vamos sair deste lugar, vamos tomar o café na comunhão com os nossos irmãos nesta manhã, esta ceia especial, mas depois nós vamos retornar para os nossos lares, nós vamos nos defrontar com realidades com as quais não gostaríamos de passar, mas nós queremos pedir, ó Deus, para que nesta manhã o Senhor nos dê forças para crer que a ressurreição do Senhor faz a diferença na nossa vida. Porque o Senhor não é um Deus de mortos, mas o Senhor é um Deus de vivos. Nesta manhã, Senhor, nós temos corações aqui que às vezes estão chorosos por conta de um parente que está, ó Deus, desenganado pelos médicos. E, ó Deus, talvez não tenha mais nenhuma expectativa de vida neste mundo, mas, ó Deus, a vida plena e eterna com o Senhor é real para com os que te servem. Por isso, ó Deus, nós queremos te suplicar para que o Senhor nos esclareça, nos conforte, nos oriente, mas acima de tudo que o Senhor faça nos lembrar de que a ressurreição de Jesus Cristo muda todo o sentido da nossa vida. Não permita, Senhor, que os nossos olhos estejam fechados, mas abra os nossos olhos, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos lábios para anunciar que Jesus Cristo vive e deseja reinar em cada coração. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria, neste instante, agradecer a cada um dos irmãos e dos queridos visitantes que estão conosco nesta manhã. Eu quero convidá-los para participar da nossa ceia, está ali atrás, uma ceia diferente, não é aquela ceia que é um memorial, mas é uma ceia plena, com muitos alimentos. Tem um café gostoso ali atrás, um ovinho mexido, né? Tem algumas frutas, um suquinho. Você precisa e deve participar conosco, é o momento da comunhão. Se você estava caminhando para Emaús, agora você está voltando para Jerusalém para a comunhão, e agora é o momento da nossa comunhão. Nós vamos participar deste café delicioso preparado pelos irmãos da nossa igreja. Quero agradecer aqueles irmãos que vieram, trouxeram doações para que o nosso café ficasse mais suculento e mais saboroso. Vamos nos colocar de pé, cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus Cristo ressuscitou e Ele nos trouxe alegria. Fala isso por seu irmão. Ele nos trouxe alegria. Amém. Nós vamos fazer a nossa oração com bênção, impetração da bênção. Está posto já? Eu oro, impetra a bênção, vocês tentam impetra a bênção? Agora é assim, viu? É como ele pensou, né? Como ele pensou, né? Vamos orar, vamos orar.
Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esses momentos que passamos na presença do Senhor, muito obrigado porque Jesus ressuscitou. Nós queremos, ó Deus, felicitar cada um dos nossos irmãos e queridos com uma feliz Páscoa de Jesus ressuscitado. E agora, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja Batista no Jardim 7 de Abril e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar o último cântico. Estamos encerrando o culto desta manhã.